Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e esteja conosco. Nós temos hoje um tema bastante salutar para os nossos espíritos, na compreensão do capítulo de Não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós falaremos então a respeito da parábola do mal rico. Todos conhecem essa parábola? Não? E se eu disser que somos nós todos? Porque somos ricos o suficiente, não somos? Temos um corpo perfeito, mente, né? Então somos espíritos de Deus, e então somos muito ricos por isso, né? Então vamos ver como é que a gente pode servi-lo, de que forma que nós podemos então trabalhar essa parábola no nosso dia a dia, na nossa vida, e aplicarmos ele de verdade no nosso contexto, pessoa de sociedade, família, casa espírita, enfim, aonde quer que nós estejamos. E aqui nós trouxemos em Lucas 16, versículo 16, de 19 a 31, a parábola que diz o seguinte: havia um mau rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Aqui nós estamos vendo o lado material, né? Havia também um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas, que comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, o rico viu de longe Abrão e Lázaro e exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda Lázaro me socorrer, pois sofro horrível tormento. Por aí nós já começamos a fazer dois paralelos, né? Será que quem tem muito materialmente, quando desencarna, passa para o outro lado na posição do mendigo, e o mendigo passa na posição do rico? Será que seria essa forma de encararmos essa parábola? De forma alguma, né? Porque tanto um, tanto o outro podem, através dos seus atos, através da sua moral, vir a ter esse lugar garantido após o desencarne. E dessa feita, nós continuamos a dizer: Abrão lhe respondeu: existe um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, na hora de se olhar os atos de cada um, nós vamos verificar que o rico não tinha feito tanta coisa, não tinha dado a ideal importância aos ensinamentos de amar, de servir e de acreditar no chamado do nosso Pai maior. Dessa forma, ele responde: os que daqui queiram passar, daqui para aí não podem. Ou seja, quem estava do lado de Abraão não poderiam passar para o lado do rico, porque tinham um abismo entre eles, que são as ações. E aí ele responde ainda: e ninguém pode passar daí onde estás para cá. Ou seja, fazer a permuta de lugar, simplesmente por querer, né? Então aqui nós compreendendo a parábola, nós começamos a pensar: poxa, o rico estava lá naquela chama toda, ele estava lá vivendo aquele tormento todo, e a gente já começa a sofrer com ele, né? E começa a pensar também no quem sou eu, o que eu estou fazendo da minha encarnação, o que é que eu vou passar quando for para o outro lado.
Se for só aquelas chamas ali, gente, eu mesmo estou querendo mudar de vida agora, porque deve ser muito ruim arder em chamas daquela forma ali, né? O que devemos entender pelo inferno nessa parábola? Aí nós trazemos para vocês o que nós podemos entender que simboliza ali na parábola o inferno. É o reflexo da nossa consciência, é o reflexo daquilo que eu não fiz, né? De todo o arrependimento que eu tenho de pensar, nossa, eu tive toda a chance possível e não aproveitei. E nós somos convidados todos os dias. A partir do momento que nós abrimos os olhos para a vida no novo dia, Deus está nos convidando a amar e a servir, a fazermos a nossa pactuação, vamos dizer assim, o compromisso, a fazer com que esse compromisso assumido antes do encarne, venhamos a cumpri-lo. Porque nós a cada momento estamos esquecendo o que nós estamos fazendo aqui. Quando começamos a perceber todos os atos que têm gerado em torno da nossa sociedade, nós começamos a compreender que deixamos de fazer o nosso compromisso. Se eu venho com o compromisso de ensinar, de estar aqui, e eu assim não o faço, eu começo a padecer no inferno astral. Alguma coisa começa a pulsar dizendo que não está nada bem, que está faltando alguma coisa para preencher aquele vazio que se forma no meu consciente. É a responsabilidade nos chamando para assumirmos verdadeiramente o compromisso que assumimos. Dessa forma, nós trouxemos aqui ainda o sofrimento e o remorso que sente o espírito em regiões espirituais inferiores quando se conscientiza do mal que praticou. Então, a partir do momento que nós tomamos a consciência de que estamos no lugar que as nossas ações e as nossas atitudes nos levaram, aí começa a bater aquela duvidazinha, aquela incerteza e o peso de consciência, né, chamado remorso. Por que eu não aproveitei melhor a minha família? Por que eu não soube compreender aqueles que Deus deu a oportunidade de estar junto a mim para a evolução recíproca? Começa o remorso de lembrarmos que quantas vezes o meu irmão precisou de mim, que bateu na minha porta e eu não pude servi-lo simplesmente por achar que eu não precisava dessa atitude. Porque muitas vezes nós passamos pelo nosso irmão caído e nós falamos assim, é o governo que devia tomar providência. É a assistência social do município ou do estado que devia tomar providência. Sempre nós nos eximindo do cumprimento da obrigação do amar e de servir. E muitas das vezes nós ainda falamos assim, eu sei lá se eu vou ali tentar ajudá-lo, e ele me agarra, e ele me maltrata, e ele me bate, e ele me rouba. Geralmente nós pensamos assim. E aí essa parábola nos mostra que quanto mais nós deixarmos de cumprir com o nosso compromisso, mais peso de consciência, remorso, como ele chama, nós teremos quando formos colocados frente a frente com as nossas ações. E aqui nós ainda trouxemos a que abismo se referia a Abraão. Quando falou de abismo, nós imaginamos aquele vago ali, né? Que estava longa a passagem de um lado para o outro e que as nossas pernas não dariam
para alcançar o outro lado. E muitos começaram a pensar pelo inferno astral, né? Que esse abismo ali é o frente a frente com a nossa forma de evolução, com o nosso padrão vibratório. E aqui diz, né? O obstáculo, o abismo, é o padrão vibratório que tem de um lado e o outro. O lado do pobre, você pensa que reinava o quê? O sentimento do dever cumprido, né? Ele sofria, ele tinha chagas que o impossibilitava do trabalho, da busca da sua sustentabilidade, que era uma enfermidade grave, e ele se contentava com o que era a ele oferecido, que eram as migalhas do banquete. Enquanto que o rico, muitas das vezes, com a mesa material farta no sentido do que está sendo colocado, ele ainda estava inconformado com o que tinha. E ele também poderia fazer muito mais para aquele que batia na sua porta, e ele não o fez. Então aqui o abismo é referente a esse padrão vibratório, a essa conscientização das ações de um lado e do outro. A impossibilidade, então, temporária de um espírito impregnado de egoísmo obter o alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro. Tá, então, aquilo que nós dissemos, né? Um tinha a ciência, a noção do que ele estava passando, do que ele estava vivendo. O outro tinha demais e nem por isso parava para pensar naquele que era menos favorecido e que a todo momento, de uma forma ou de outra, batia na porta dele. Assim, nós começamos a falar também aqui na parábola do mal rico sobre o apego aos bens terrenos. Por quê? Se eu sou muito rico, eu não enxergo a necessidade do meu irmão, se eu não sou capaz de ajudá-lo espiritualmente e fisicamente, então eu tenho um grande apego, em primeiro lugar, aos bens materiais. Dessa forma, então, aqui nós trouxemos o seguinte, o apego aos bens terrenos, ou seja, eu não contribuir para auxiliar o meu próximo, eu estou sendo, então, egoísta. Veja como é forte a nossa responsabilidade. Tudo que nos foi confiado não foi somente para a satisfação das nossas necessidades, da minha necessidade. Tudo me foi dado para que viesse a preencher a necessidade de todos aqueles que estão à minha volta. Assim sendo, nós falamos ainda, constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual, o egoísmo. E aí eu falo para vocês, e por que nós ainda somos tão egoístas? Se sabemos que tudo que nos foi ofertado para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão à nossa volta. Se nós temos o que temos, algum significado tem para nós. E o significado é de auxílio, é de partilha. Não que você tenha que pegar tudo que você tem e sair distribuindo a todos, né? Porque até o próprio Evangelho diz que se a riqueza fosse distribuída em partes iguais, não haveria progresso. Então, se ela está centrada na minha mão, na forma de recurso material e espiritual, eu tenho a obrigação de partilhar. Por isso que eu acho a função ou a profissão do professor belíssima.
porque tudo que ele apreende, ele reverte para aquele que senta numa cadeira como seu aluno. E digo isso porque também sou professor e amo ensinar. Talvez até por já compreender a minha obrigação aqui nessa encarnação, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, seja ele material e espiritual, se eu sou convocado a amar no sentido de ensinar aquele que está carente de aprendizado e de substância para a sua vida, eu tenho que fazer. Porque nada me pertence, nem o próprio corpo, que serve de indumentária para a evolução do meu espírito. Porque se Deus quiser, Ele pode tirar simplesmente no estado de dedo. Então nós estamos aqui com a função de auxiliarmos a nós mesmos e ao nosso próximo. Porque às vezes a gente começa até a esquecer de nós mesmos, né? Então a gente pensa na gente para poder estar bem fortalecido para amparar aquele que necessita do nosso auxílio. E ainda nós dissemos mais ainda a respeito do egoísmo, que o egoísmo ele absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Porque quem é egoísta no sentido material, ele não partilha. Quem é egoísta no sentido espiritual, ele também não consegue sentir amor, ele não consegue ter consideração por aqueles que estão à sua volta. Ele é tão egoísta que ele não para ouvir os anseios do próximo. Ou a opinião. Às vezes a gente se coloca simplesmente assim, não, a minha palavra é a correta. O meu saber é superior a todos. Então é aonde o egoísmo ele paralisa os outros impulsos do sentimento. Como é que se desapega dos bens terrenos? Vai fazendo um testamento em benefício a todos? Quem tem muito aí, eu estou querendo um pouquinho. É assim que se faz? Não, né? Então vamos ver como é que consiste, então, desapegarmos dos bens terrenos. Ali nós colocamos que é dar-lhes o seu justo valor. Eu não preciso valorizar a minha casa material mais do que ela representa na minha vida. Eu não preciso valorizar o meu carro mais do que a minha própria vida. Eu não preciso valorizar os títulos que eu consegui com a graça de Deus mais do que a minha família. São exemplos, então, que a gente vai se colocando e vai percebendo que nós não precisamos ser nem para mais e nem para menos em nada em nossa vida. E dessa forma, nós continuamos a dizer, o desapego, ele consiste em não sacrificar por eles os interesses espirituais. Porque muitas das vezes eu começo a dizer, não, eu não vou no centro porque eu não tenho tempo. Eu tenho tanto bem material que eu não consigo me desgrudar dele e digo que me falta tempo de ir ao centro. E aí, meus irmãos? Eu preciso sair do meu templo doméstico e preciso ir lá no templo de Deus para agradecer, para estar junto com todos os outros irmãos, buscar alguma coisa de bom para mim e doar também alguma coisa para o meu semelhante. Porque todos nós temos condições de auxiliar e de sermos auxiliados. Porque somos filhos de Deus, Ele está em nós em fagulha, e se Ele está em nós, e se nós assim querermos,
nós podemos fazer tudo isso. Então, aqui ainda a gente disse que o desapego aos bens terrenos é saber sacrificá-los quando necessário e não reclamar ao perdê-los. Perder não é fácil, né, gente? Nós tiramos essa conclusão em falarmos em perder um ente da nossa família. É material, não é? Quando isso acontece, nós mesmo com todo o preparo que temos dentro da doutrina, nós ainda sofremos algum tempo. Imagina quem não tem esse preparo, esse conhecimento. É muito difícil. Perder um carro porque levaram e eu não tinha seguro, não é fácil, né? Trabalhando bastante tempo para obter, e aí eu esqueci, ou não deu o recurso para fazer um seguro, foi roubado e aí acabou. Vai me fazer falta, e quando me fazer falta eu vou sentir por ter perdido. Mas eu não posso perder junto a minha esperança de continuar fazendo, de continuar procurando fazer o bem pelo bem para obter outro. Porque aquele que faz, e faz com amor, faz com carinho, Deus tem um acréscimo de misericórdia para esse irmão e ele vai conseguir muito mais do que foi lhe tirado. Então, para quem está apegado a bem material? Nós então entramos no terreno de utilizarmos todos os nossos bens em nosso próprio benefício. Esses dias me aconteceu uma cena que toca muito no meu espírito. Eu lembrar dos meus filhos e colocá-los naquela situação que a outra pessoa está vivendo. Eu sou muito mole, choro fácil. E eu estou no sinal e vem uma menina toda saltitante, de origem humilde. É aqueles irmãos, aqueles pequenos que dependuram no nosso carro duas embalagens de bala, e ali pede para você doar R$1, R$2, e a energia daquela menina veio tão forte a mim, como se fosse a minha filha, que estivesse ali naquele local, pedindo, vendendo daquela forma, os 2 pacotinhos de bala. E eu olhei para ela enquanto procurava o dinheiro para poder doar para aquilo que ela me oferecia, e aí lágrima veio aos olhos, né? Eu pensei, nossa, eu estou indo pegar minha filha na escola. Olha a diferença, a filha do meu irmão está no sinal vendendo 2 pacotinhos de bala. E às vezes as pessoas passam e não compram porque julgam, se eu comprar eu estou dando margem para a marginalidade. Mas aí vem uma passagem que diz, se você tiver que doar, doe sem julgamento. Porque você fez a sua parte. Agora, se aquela doação atingiu o propósito, não é problema seu. E aí eu comprei aquele pacote, fiquei com aquilo na mão, o sinal abriu e eu parado ali. E eu fui emotivo até na escola da minha filha. Estacionei o carro e quando ela veio, eu a abracei e falei, olha, esse pacote aqui é seu e esse é meu. Aí ela olhou, pai, onde você comprou? Eu falei, no sinal. Aí fui contar o caso e caí no choro. Ela, pai, o que foi? Eu falei, filha, eu acho que hoje eu estou tocado pelo sentimento do amor. E esse sentimento é essa riqueza que eu venho colocando na minha vida, dia após dia, ano após ano. É saber que se eu posso te ajudar, que eu tenha força para isso. Mas se eu não posso te ajudar, que eu não tenha força para humilhar, para poder desprezar, ou fazer com que o outro venha
a se sentir ofendido com a minha ação. E a parábola do mal rico, ela prega tudo isso. Então, se eu tenho conhecimento, que eu divida esse conhecimento com todo o amor possível. Se eu tenho pão de sobra material na minha mesa, e eu sei que existem tantos que não têm, por que não doar um pouco? Ainda nós dissemos que o desapego é saber servir desses bens em benefício dos outros, que é isso que nós acabamos de falar agora. O desapego, então, é nós podermos despojar dos nossos bens terrenos, não de forma que eu venha também a sentir falta, né? Então eu preciso compreender o mau desprendimento. Eu preciso então saber auxiliar para que o outro não venha a se sentir subtraído, diminuído, enfim, ele se sentir humilhado de alguma forma. Despojar ainda dos bens terrenos é eu saber coordenar essa forma de distribuir também aquele recurso que eu possuo. E eu preciso saber que a minha doação não vai fazer com que o meu irmão seja um peso para a sociedade. Eu também preciso saber doar, porque senão eu vou tornar aquela pessoa incapaz de agir, né? Então a minha função é ensinar a pescar. Aí vem aquela história, e a menina no sinal? Mas eu encarei a menina do sinal como uma pessoa que estava ali tentando ganhar a vida. Porque hoje falta trabalho, falta escola para os nossos filhos. Falta, às vezes, até casa religiosa sérias. Falta exemplo. Mas eu entendi naquele momento que eu estava doando daquela forma, que aquela criança ali, ela tem uma necessidade no lar, ela precisa ajudar, muitas das vezes, uma mãe que foi abandonada. Mas aí muitos falam, não, tem alguém por trás, adulto, colocando essas crianças na rua. Mas, gente, naquele dia eu estava tão tocado, eu estava tão frágil, que eu não quis pensar em nada disso. Eu paguei o dobro do preço para ela e ainda pedi a Deus que ela fosse feliz, que Deus a retirasse da rua, que Deus propiciasse a ela uma forma de vencer, buscando a instrução, buscando uma vida honesta, uma vida digna. Aí eu acredito que é distribuirmos os bens que nós temos. Aí eu acredito que é estarmos fazendo a caridade de forma justa, aonde eu auxilio e faço a minha oração pedindo a Deus que auxilie aquele irmão. Mas aí ainda temos uma função a mais. Nós precisamos sim, a cada dia, ensinar a pescar. Mas antes eu tenho que socorrer, porque pode ser que o irmão realmente esteja muitíssimo necessitado. Então eu dou a primeira vez, eu dou a segunda, levo a oração até a ele, e na terceira a gente já começa a oferecer a ele uma forma de trabalho, uma forma dele também buscar o seu sustento através da sua própria energia, através da sua própria força. Rejeitar a riqueza. Foi-nos oferecido. Se foi-nos oferecido, é porque nós precisamos aprender com essa riqueza a fazer o bem. É um desafio ter bens, não é isso? Porque eu preciso saber fazer com que ele se multiplique. E para fazer ele multiplicar, eu não dou conta de fazer sozinho, eu preciso do meu irmão, que eu vou ter que assalariar pelo trabalho prestado. Mas ao mesmo tempo eu também preciso oferecer, além de um salário, dignidade. Eu preciso também ensinar
dentro daquilo que ele se pôs a querer fazer, dentro da minha empresa, dentro do meu lar, seja onde for. Então, eu não posso rejeitar a riqueza, porque essa riqueza me foi confiada nessa existência para que eu aprendesse a conviver com ela, multiplicando e fazendo com que o outro também crescesse. Então, rejeitar a riqueza é eximir-se da responsabilidade que a fortuna traz, que é o que nós acabamos de dizer. É ainda renunciar aos bens, aos benefícios do bem que se pode fazer. Por fim, a riqueza, então, ela é uma missão concedida por Deus para que seja administrada em benefício de todos. Então, nós não falamos nada errado até agora, né? Tudo que possuímos, todas essas riquezas que possuímos, desde o nosso sorriso, desde o nosso aperto de mão, desde o nosso abraço fraterno, até as grandes fortunas que eu tenho, o grande conhecimento por formação adquirida, eu preciso dividir com aquele que chega até a mim. E se não chegar ninguém, eu tenho a obrigação de ir atrás, porque quem procura encontra infortúnios que nós não sabemos a ordem e o porquê, e nem está em nós sabermos. Nós estamos ali para auxiliar. A riqueza, então, ela é uma missão concedida por Deus para que seja administrada em benefício de todos. Eu falava muito no início do meu casamento assim: o meu carro, o meu apartamento. Minha esposa olhava assim, ela falava: será que não é o nosso? Porque ela entrou na relação e a gente consumiu o ato do matrimônio, mas ela também trabalhava e nós dividimos tudo para termos aquilo que nós conseguimos até hoje, que é pouco, mas é muito frente a muitos irmãos. Então eu tive que começar a aprender, né? Mas é porque desde pequeno eu fui para o trabalho e eu sempre lutei para conseguir alguma coisa, então era eu. Aí quando eu me unia a ela, eu era tão acostumado que ficava eu, né? Eu falava: escuta, eu vou fazer o seguinte, até eu aprender. Quando eu falar eu, você sente nós. E eu vou dar conta. E hoje eu já dou conta de falar o nosso carro, a nossa casa. Né? Então a gente conseguiu mudar isso. Eu acredito que foi compreendendo realmente o que é que Deus espera de nós através de tanta coisa que Ele nos doou. E assim, as reflexões que ficam na noite de hoje é que nós precisamos idealizar um objetivo para esse conteúdo exposto. Nós precisamos pensar a respeito sobre toda essa riqueza que nós possuímos. Desde o ato mais simples, o aperto de mão, o sorriso, o bom dia, nós estamos fazendo, nós estamos praticando. Nós precisamos então comentar essa ideia e compreendê-la. Se está mais difícil, se está mais fácil, o que é que eu preciso fazer? Outra coisa que eu aprendi também com o matrimônio foi o diálogo. Eu perdi meu pai muito cedo, então eu não tinha presença masculina para trocarmos ideia em torno da vida. E aí então eu me tornei o esteio do meu lar e a vida foi me chegando. E eu tinha que achar soluções para cada fato que a vida ia me apresentando, momento após momento. Foi difícil? Não foi fácil, mas eu tive a presença de Deus e tenho até hoje na minha vida. E essa foi a força, essa foi a recompensa de tudo que mudou na minha vida.
porque muitas das vezes a gente está indo para o caminho torto, mas chega um momento que Deus para e fala assim: vamos pensar um pouco, é isso que você quer ou quer aquilo? Que é a hora que Ele me perdoou e eu segui. Então, Ele oferece isso todos os dias para nós. E primeiro, o terceiro ponto, quer dizer, é nós podermos expor a ideia que causa impacto em nós essa diferença. Como é que eu trabalho essa diferença de ter e o outro não tem? Como é que eu convivo com isso? Será que isso só me toca? Ou quando me toca, eu sou capaz de agir? Aí vem a menina do sinal de novo, né? Porque quantas vezes eu não comprava, eu devolvia, eu ficava pensando mal. E quem será essa menina, hein, gente? Dizem que nós encontramos irmãos nossos, filhos nossos, pai, mãe nossa, nesses que batem à nossa porta. E às vezes nós fechamos a porta, desprezando o auxílio àquele que foi caro na outra vida. Então fica aí o chamamento, fica aí a proposta para que nós venhamos a ofertar aquilo que nós possuímos. Nós finalizamos aqui desejando uma boa semana, desejando muita paz, muita luz para a sua vida, para a sua família, e que essa lição da parábola do mal rico, ela venha nos conscientizar que tudo aquilo que nós estamos passando é consequência das nossas atitudes. E tudo aquilo que eu tenho, eu consigo dividir, porque quem divide, multiplica. Tenha certeza disso. Porque quanto mais eu auxilio, quem mais recebe sou eu. Então, que você possa voltar ao seu lar com essa compreensão, saber que devemos agradecer a cada instante, a cada dia, a oportunidade de termos o que temos e sermos tão ricos, como a gente disse no início, que nós temos muito. Ver o sofrimento lá fora e não poder contribuir faz com que nós venhamos a nos sentir egoístas. E eu tenho certeza que todos que aqui estão e todos aqueles que possam me ouvir falar já são tocados pelo sentimento de Deus, em que eu sou mais feliz na medida que eu auxilio o meu próximo. Um grande beijo no coração de cada um, muita paz e que Deus nos abençoe. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.